Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso podcast Pensar Pode. Hoje nós vamos pensar sobre a missão de cada um. E nós temos a honra de receber o nosso convidado Luiz Carlos, o famoso Bob Lee. E aí, Bob? E aí, rapaziada, beleza? Uma honra estar com vocês aqui. Uma boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite para todos que estiverem nos ouvindo. Show de bola. Também temos nossos prezados aqui, Nicole e Anderson. Legal, é uma satisfação estar junto aí novamente e com o Bob eu acredito que vai ser algo, uma missão, uma missão e uma emoção, isso é o que eu acho. Nossa! Isso aí, então. Meu nome é Nicole e acredito que missão precisa de relacionamento, senão ela não existe. É isso aí. E o que vos fala aqui é o Henrique. E a missão é aquilo que nós todos podemos contribuir de alguma forma para melhorar esse mundo. Bob, conta mais um pouco para a gente sobre você, meu amigo. O que você faz, sua família? Poxa, Henrique, a gente falando de missão, né? A primeira coisa que veio na minha cabeça é John Stott, né? Que ele fala: ouça o espírito, ouça o mundo. Então, se você tem a quem ouvir, mano, alguma coisa você deve fazer, não é mesmo? Então, a missão começa Muito bom. de saber que a gente tem alguma coisa para fazer. Bom, eu sou o Luiz, né? A galera me conhece por Bob, apelido que seguiu na vida. Eu sou casado com a Bruna, vai fazer 4 anos, vou fazer 5 anos, são 4 anos de casados, 5 anos juntos. Estou com 32 anos, já faço 33. Somos o pai do Benjamin da Cruz, né? E, cara, eu sou um missionário enviado pela Igreja Batista Memorial e Igreja Batista de Vila Euro, que trabalha efetivamente com a tribo do skate, né? Já fazendo uma década de pregação, serviço e principalmente o objetivo de ser relevante no meio que precisa ouvir a palavra de Deus. Poxa, excelente, Bob. É uma honra ter você aqui, meu amigo, conosco. Uma honra ter você, Nicole e o Anderson, mais um episódio aqui. Gostaria de começar pensando aqui sobre essa questão, a missão como fundamento. A missão do cristão é espalhar a boa nova, o evangelho. Então, aqui a gente até pode se recordar de receber alguns panfletos, né, de evangelismo, em vários lugares. Isso aqui, para muitas denominações, isso poderia ser considerado uma missão do cristão de espalhar também a boa nova do evangelho como uma mensagem. Eu vou iniciar aqui comentando um pouco sobre essa pergunta. Eu, particularmente, eu não desprezo, né, essa entrega de panfletos. Inclusive, se eu não me engano, acho que foi João Ferreira de Almeida, né, que foi convertido. Ele também aceitou a Cristo por meio de um panfleto também. E nós temos muitos testemunhos, né, muitas pessoas na história do cristianismo que se converteram através de um panfleto. Mas quando nós pensamos nessa questão da missão como um fundamento, né, vocês acham, começando aí pelo Bob, essa questão de se espalhar o evangelho com a mensagem e atrelar isso com a entrega de panfletos, como que você poderia comentar um pouco sobre isso, na diferença da letra para a prática, para a nossa praxis, meu amigo? Olha, Henrique, eu acho que esse contexto, né, dessa pergunta, ele não encobre apenas a ideia da distribuição ou do objeto panfleto em si. Ela tem um envolvimento muito mais coligada com o momento atual que a gente vive. Você usou o exemplo do Almeida, né, que teve a sua vida impactada. Quer dizer, para aquela época, para aquela geração, o panfleto fazia todo sentido, não é verdade? Então, assim, no caso, a gente tem o Instituto Haggai, né, que trabalha também com organização cristã, que trabalha com estudo a respeito da igreja no tempo atual dela e como que as suas melhorias via o evangelho poderiam impactar ela e o mundo, né? O Haggai, o Instituto Haggai, eles têm um gráfico que é muito interessante, que ele mostra assim quantas pessoas elas são impactadas na vida e quais os meios. E eu posso fazer uma simples pesquisa, uma base dessa pesquisa aqui nesse podcast mesmo, né? Eu vou fazer uma pergunta e quem falar se ocorreu com você, você fala sim, e se não ocorreu com você, você fala não. Beleza? Beleza. Beleza? Beleza, Nicole?
Beleza. Então, Tô só então esperando aqui. vamos lá. Ó. Primeira pergunta. Quem de vocês aceitou Jesus por meio de um panfleto? Eu não. Não, também. Quem de vocês aceitou Jesus assistindo um programa cristão na TV? Eu não. 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 Nicole também não? Eu falei Ah, não. tá. Pensei que você ouviu Fala Que Eu Te Escuto e se converteu. Vamos lá, próxima pergunta. Se converter pra Satanás, né? Calma, o Nossa. podcast. Mais uma pergunta. Quem se converteu com alguém batendo na porta da sua casa e falando de Jesus? Não. Nope. Agora a Não. pergunta para encerrar esse ponto. Quem se converteu por meio de um amigo ou de familiares? Eu sim. Tcharam! Ah, isso aí. Eu É também. isso aí. Então você vê como que uma pesquisa simples com 4 pessoas já se torna uma resposta? Então, assim, Muito bom. a questão do panfleto, a própria mídia televisiva, entre outros meios, eles faziam muito sentido para a sua época atual. E eu posso até abordar um pouquinho dessa questão por meio da cena que eu sirvo, né, que é o skate. Né? Então, assim, eu faço parte da Christian Skaters Brasil, né? Hoje eu sou vice-presidente estatutário de uma missão internacional e ela trabalha com a cena do skate. Há uma cultura no skate que é uma cultura que ela dialoga com o nosso tempo atual, principalmente nos meios de comunicações. Eu não sei se vocês me conhecem pessoalmente, só o Anderson que não. Eu tenho uma tatuagem no braço. Quem lembra dessa tatuagem? Nicole Henrique. Eu acho que eu lembro vagamente. Eu não Não, lembro. tudo bem. A gente está há mais de 7 meses aí sem se ver, não dá nem para lembrar mesmo. Mas essa tatuagem está escrito Pray for Skaters. E a fonte dela é a fonte Banco. Essa fonte é a mesma fonte que é utilizada na Thrasher Magazine, que é uma das maiores revistas de skate global, se não a maior revista. Então, assim, vocês não têm noção quantas vezes um skatista me parou no rolê ou na pista para ler a minha tatuagem. Não sei se vocês entenderam. Da Por hora. quê? Porque, no fim das contas, esse é um meio que eu consigo comunicar a vertente do evangelho com o meio que eu Seu tô. corpo é uma mídia, é isso, Bob? Repete? Seu corpo é uma mídia. O nosso corpo, Legal. na verdade, eu vou mais além. Eu vou só dar outro exemplo. A gente tem, não sei se vocês conhecem o skateboard, tem aquela prancha que a gente pisa em cima, né? Sim. A gente chama de deck ou shape no Brasil. Então, ali também é uma forma que a gente coloca, de repente, uma mensagem. A gente lançou um shape da Christian Skaters, que é um cordeiro, e em cima é um leão. E aí é o universo atrás. Cara, é animal. Vou falar pra vocês que até skatista ateu comprou esse shape para botar em casa, porque a mãe dele é católica, vocês acreditam. Então, assim, Caraca, que legal. não que o nosso corpo é a mídia, entendeu, Anderson? Mas eu posso dizer que talvez o nosso corpo e os objetos que fazem parte da cultura que a gente alcança é o novo panfleto, cara. Entende? Muito bom. Esse é o contexto. Então, eu acredito que o panfleto ele teve uma importância, mas não na era da imagem, na era da comunicação que é a de hoje. Hoje já não, as pessoas não têm tanto tempo para parar e ler um texto, a não ser que seja algo muito objetivo, um trabalho, algo do tipo. Mas visualmente falando, a gente consegue alcançar de uma outra forma, né? De uma forma que alcance aquela cultura ou alcance o olhar de todo o meio que pensa igual, né? De uma forma estrutural, falando e pensando. Então, eu já alcancei muito mais gente com shape, com a camiseta, com a tatuagem, né? Do que dando um papelzinho e falou, lê aí. Ela não vai ler, a menina não vai ler, tá ligado? Mas quando eles batem o olho, eles falam, pô, você é da igreja, né? Pô, eu sou, mano. E aí o papo vai. Não, é bem legal. Você falando, eu refletindo um pouco sobre o Henrique falando entre praxis, né? A praxis do evangelho como algo mais vivo, né? Essa palavra viva mesmo, que ela não está fria no modo do panfleto, ou às vezes só o Jesus te ama, né? Poxa, mas não parece. Você nem olhou para minha cara quando você falou isso, não parece, né? Que Jesus é esse.
Então, e às vezes você está numa pista de skate, aí o cara tá lá, troca uma ideia, encosta, tá fazendo o que você faz, né? Adorando de um jeito diferente, o cara faz uma oração, o cara, sabe, fala da esposa, fala da vida do jeito diferente, apesar de não estar perfeito. Mas acho que tem a ver um pouco com o que a Nicole também falou. A Nicole fala sobre relacionamento, né? Total. Sobre olhar no olho, né? Então, como é que é a missão hoje? A missão como fundamento, né? A missão como, acho que o começo ali, né? Como a base de tudo, eu acho que é essa missão, esse movimento de Cristo em nós, né? Então, quando que eu estou em missão? Eu acho que, para mim, a palavra seria sempre, né? Toda hora, né? Como pai, como esposo, como amigo, né? Como aluno, né? Ou vamos orar pela mãe do professor? Não, tem que orar, cara. Vamos ver como é que tá. Então, assim, eu acho que a forma, né? Acho que a forma importa, né? Não só a forma, mas o conteúdo disso, né? Então, o conteúdo, ele extravasa a forma, que aí ele fica solto, né? Um panfleto importa? Importa. Mas o que tem dentro do panfleto, né? Esse amor de Deus, como é que ele é representado? No caminhar junto, né? Numa oração, no eu preciso. Lembro muito quando a gente faz missão na Cracolândia, ou em casa de recuperação, ou para levar o cara para casa de recuperação, a primeira pergunta que eu faço para o cara é: você tem família, cara? Você quer sair dessa vida? Né? Você precisa do quê? Porque é a partir dele, não é a partir de mim. Não é você quer um prato de comida, né? Opa, próximo, quem quer uma comida aqui? Ó? Não, cara, o que você precisa? Você tem profissão? Né? Como é que, assim, às vezes o cara só precisa de uma camisa, às vezes o cara só precisa de um último empurrão para a ligação para a irmã, para o irmão, para o tio. Então, como é que faz esse evangelho? Eu não sei se tem um jeito certo de fazer, mas acho que o relacionamento que a Nicole falou, acho que tem tudo a ver, né? De se importar de verdade. Como é que você está? O que você precisa? Porque o evangelho, ele é individual no sentido de que Deus trata cada um do seu jeito. Então, depende do problema do outro. Às vezes o outro não consegue chegar em você porque você não é da tribo dele. Ou ele imagina que ele não vai ser aceito na sua tribo. Então, como é que eu me movo? Aqui é um sinal, eu sou um sinal do reino de Deus. E eu me movo, e você pode se aproximar de mim quando você quiser. Por quê? Porque eu estou disponível para você, relacionamento. Eu acho que o fundamento, né, pensando nisso, eu acho que é a prática. É a prática do evangelho, é um evangelho em movimento, não um evangelho frio. Tá mais se a gente for pensar, está mais para um discipulado, né, para algo que a gente envolve pessoas, sofrem com pessoas, choram com pessoas, oram com pessoas. Eu acho que a missão tem mais a ver com isso do que ir fazer, né? Ide pregar o evangelho. Esse pregar o evangelho, eu acho que é com a nossa vida, com o nosso movimento, e a partir disso as pessoas veem Cristo em nós ou não. Show de bola, Anderson. Legal. Então, uma coisa que eu vejo claramente é bem isso que o Bob falou da comunicação mesmo. Então, por exemplo, eu acho que o folhetim, ele pode, em alguns casos, realmente surtir um efeito, a pessoa realmente pode ler e realmente pode se converter. Mas não é tão efetivo como outros tipos de comunicação. Então, eu acho que não faz sentido você espiritualizar uma coisa, entendeu? Porque o que é espiritual não é a forma, é o conteúdo, né? Então, a forma que você vai comunicar pode ser variada. Você pode comunicar de diversas maneiras. Agora, qual que é o objetivo? O que vai determinar essa forma? É o público. Para quem que você está falando? Então, se eu vou falar para uma criança, eu tenho que comunicar de uma forma mais específica. Tem que ser de uma forma mais legal, mais lúdica, enfim. Se eu vou comunicar com uma pessoa que, sei lá, uma pessoa que gosta de dialogar pra caramba e de fazer umas perguntas difíceis, entendeu? Vai ser diferente, entendeu? Então, é tudo uma questão de forma comparado com a pessoa que eu vou falar, né? Porque, no final das contas, é uma comunicação, né? Aí, o que acontece muitas vezes? A pessoa não tá comunicando nada. As pessoas, às vezes, fazem só um barulho, uma coisa muito louca lá, e não comunicam nada. Às vezes, tipo, não é nem assim que a pessoa comunicou o evangelho rapidão e foi embora. E não se relacionou com a pessoa. Às vezes a pessoa nem comunicou nada, porque a pessoa não entendeu nada do que ela falou, entendeu? Então a gente tem que pensar a nossa missão é realmente comunicar o evangelho, né? E como que você vai fazer isso? Tem muitas formas, né? Mas como o próprio Bob também já comentou, a forma mais efetiva e que é o que fez o evangelho chegar até nós, realmente é o relacionamento, tipo, familiar, amizade, etc.,
E aí, beleza, como é que a gente vai fazer isso? Se a pessoa tá lá e você não é amigo da pessoa? Então, meu querido, seja amigo da pessoa, entendeu? Se relacione com ela. E aí, como é que você vai fazer isso? Várias formas diferentes. Então, no caso do Bob, por exemplo, tem a questão do skate, né? Então, isso é uma coisa que liga pessoas, né? Tipo, tem essa coisa do esporte, o estilo e tudo, é uma coisa que vai ligando as pessoas. Então, você usa isso como uma ferramenta. Ah, por exemplo, só para contextualizar, né? Eu participo de uma missão com crianças numa comunidade carente. Então, o que que a gente fez para chegar lá? A gente chegou já pregando super, falando um monte de coisa? Não, a gente chegou e começou a brincar com as crianças. Eles, uma pessoa lá, que é uma Coab, né? Forneceu uma salinha lá pra gente, que era tipo o salão de festas, e a gente começou a brincar com eles. E aí a gente brincava, fazia um teatrinho, comunicava o evangelho, eles sabiam que a gente era igreja, mas era assim que a gente começou se relacionando com eles, né? E aí depois, agora já vão fazer uns 3 anos, a gente tem esse espaço, essa liberdade de realmente pregar, realmente ser igreja no sentido de aquela coisa formalzinha do tipo, eles irem pra igreja e ter o culto, entendeu? Porque eles se relacionaram com a gente, eles foi uma ponte e acabou gerando isso, entendeu? Agora, se a gente chegasse do nada lá e quisesse só pregar assim, talvez não tivesse dado o mesmo resultado, entendeu? Talvez eles não tivessem nem entendido. E uma coisa que eu vejo quando eu assunto a comunidade carente são pessoas que aparecem lá do nada, muito rápido, fazem um evento, uma coisa muito louca e vão embora. E aí, sabe o que fica na cabeça da pessoa? Ah, cadê meu brinde? Porque ele só quer o presentinho, o brinde. É isso que fica na cabeça deles. Eles não entenderam nada do que a pessoa falou. A pessoa falou de Jesus dançando, pulando, fazendo um monte de coisa. Beleza, legal. Só que, para comunicar mesmo, você tem que estar junto com a pessoa no dia a dia. E aí entra a questão discipulada, que é o relacionamento. Agora, pode acontecer através do folheto? Pode, né? Só que se não é a forma mais efetiva, por que eu vou me desgastar tanto com isso, entendeu? Então não faz muito sentido para mim. Muito bom, Nicole. Eu até anotei algumas coisas aqui, que é bem interessante, todos os comentários são muito preciosos, que o Bob mencionou sobre o evangelismo de ontem e o evangelismo de hoje, essa pesquisa que ele fez bem breve aqui do Ibope com a gente, sobre as formas, né, que cada um aí teve a experiência da conversão, e isso é muito notório para a nossa década, né, nossa década, porque realmente muda, né, muda a forma de se comunicar e muda também os métodos, mas os princípios do evangelho, eles não mudam. Então, o Bob, a Nicole, o Anderson, todos nós aí continuamos a praticar o que Jesus falou lá, Mateus 28, de pregar o evangelho, ensinando, né, sobre Jesus e também batizando. Então, ali no meio dos skatistas, ele continua praticando o id, ele continua pregando o evangelho, ele continua ensinando, mas tudo isso sem deixar de ser gente. Eu acho que hoje uma das coisas que, ao invés de aproximar e também acaba afastando, é essa experiência da religião, né, que infelizmente ainda acaba cometendo muitas igrejas, de que há aquele se separar do mundo, né, e na verdade falta um pouco de experiência da graça e do amor, né, no senso de compartilhar, porque eu não vou deixar de ser humano, não vou deixar de ser gente a partir do momento que eu me converti a Cristo. Muito pelo contrário, eu tenho o dever de ainda estar, como Jesus fez, né? Ele estava lá no meio de publicanos, pecadores, prostitutas, amando essas pessoas, né? Como todos vocês comentaram, realmente tendo uma intenção verdadeira de se comunicar com eles, amando eles e também, através dessa interação, apresentando para eles a verdade. Então, eu acho que isso é algo para a gente realmente trazer para pensar, para humanizar, né? Você citou Mateus, eu acho que é interessante a gente pensar só nesse id, né? Porque esse id parece que a gente vai chegar a algum Sim. lugar, mas ali a ideia é que nós iremos propagando, né? Esse id é id de ir, nós estamos indo, e aonde a gente estiver indo, a gente vai pregar esse evangelho. A gente não vai chegar até lá e lá a gente vai pregar, não, a gente vai pregar no caminho, a gente vai pregar conforme a gente vai andando, né? E uma outra coisa que eu acho que a Nicole falou e me veio à cabeça, agora eu não vou saber citar, a primeira vez que eu li essa frase foi o René Padilha no Missão Integral, mas eu acho que é de São Francisco de Assis. Ele diz que para a gente pregar o evangelho e, se necessário, usar palavras. Então, acho que é mais ou menos por aí, essa é a ideia.
Muito bom. Magnífico. Essa frase aí é muito boa mesmo. Então, agora o equilíbrio da parada é o seguinte: você pega o evangelho, porque afinal de contas a Bíblia tá aí, o evangelho tá aí para ser pregado, e a gente só sabe Jesus porque alguém falou pra gente. Porém, isso não vai fazer o menor sentido se não tiver a vida junto, né? Então, o que abre as portas é a vida, né? Então, eu entendo perfeitamente essa frase, porque, assim, é uma parada muito louca, né, que as pessoas fazem, né? Elas querem chegar com as palavras Metralhadora de versículo. batendo na cara do outro, Segue, né? Nicole. Praticamente. O que a pessoa não consegue é abrir a porta do coração da outra pessoa através da vida, do relacionamento, enfim. E aí você chega a um momento muito precioso, importante, que você fala, né, com a pessoa. E ela te ouve, né? Fala aí, Bob. Eu ia entrar num contexto, É muito bom. que é um contexto mais até sociológico, né, que a gente vai bater de novo na questão do tempo. Né? Então, por exemplo, o versículo estampado no bilhete, né, no panfleto, ele é a chave. Só que o contexto temporal é o que faz a diferença. Então, assim, a gente está falando de coisa de 10, 20, 30, 50 anos. Gente, o que o mundo mudou de 50 anos para cá é um absurdo. Então, um exemplo simples. O Brasil foi descoberto, né, historicamente, meio de 1.500 anos atrás. Quer dizer, 500 anos no atrás. ano de 1500, 500 anos, mas no ano de 1500, perdão. Então, assim, em 1500, na Suécia, não existia um analfabeto. Por que não existia analfabeto? Porque a base de educação era a Bíblia. Então, o contexto daquela época era aprender a ler. Era querer ler as coisas. Então, o pai de família reunia a família, antes das refeições, alguém lia um versículo, o menininho ou a menininha ficava lá esperando a vez dele aprender a ler. Então, a educação, ela se proliferou. Então isso faz total menção ao contexto que a gente vive, né? Não é que o panfleto ele não surte efeito, mas é mais um panfleto no meio de tantas outras marcas e panfletagens que existem no dia a dia. O que marca uma pessoa é outra pessoa. Isso marca. As pessoas têm o poder de fazer a diferença na vida da outra. As pessoas têm o poder de fazer aquele dia ser especial para as outras. Então o que a Nicole falou não é que discorda do que o Anderson disse. Prega o evangelho, se necessários de palavras, é meia verdade. Porque, na verdade, eu chego, o cara vê minha tatuagem, vê minha camiseta, vê meu shape, chama atenção. Mas não é porque ele vai ver minha tatuagem, meu shape e a camiseta que ele vai se converter. Claro. Então, assim, é através do relacionamento, que a gente, do aconselhamento, que a gente vai dando essa ceia. Vai jogando aos poucos, né? Assim, aquele parada do pão, né? Eu tô com fome. Você vai atolar a boca da pessoa de pão? Você não vai. Você vai passar um pãozinho com manteiga, um pedaço, tá? Você aceita mais um? Pô, eu aceito. Não aceito mais, já tô satisfeito. Aí no dia seguinte ele vai querer mais. Né? Até um ponto que ele vai falar, mano, da onde que você tem tanto pão? Aí que você se prepara. Então, exemplozinho rápido. Nossa, Já tá fome, né? Agora à tarde. Então, assim, tem uma missionária que ela já tem uma carreira assim extraordinária. A missionária Soraya, uma das cofundadoras da Cristolândia, principalmente na Bahia. E ela abriu, né, um curso de missiologia com a gente no Novos Sonhos. Inclusive, convido todos que estão aqui também a fazerem parte. Todo dia está acontecendo às 8 horas da manhã. É cedo. Mas olha que curioso. Há uma comunidade que ela está levantando lá em Salvador, uma comunidade bem pesada, bem carente. Quem recebeu elas no começo foi o traficante. E o traficante deu a chave da creche que estava abandonada para elas. E ali está começando a haver um movimento de reestruturação a partir do evangelho. Só que não foi só o traficante que se espantou com a chegada dela, porque Deus prepara o local. Deus, ele nada sai das mãos dele, do poder dele. Mas, ao mesmo tempo, o coração da missionária se voltou ao traficante. E, num processo de relacionamento, ela descobriu as dores dele. O cara não sabe ler e escrever. Ela está começando a fazer agora a alfabetização da mãe do traficante, do pai do traficante, dos irmãos do traficante e do traficante. Sabe por quê? Porque é possível que a palavra seja anunciada para ele. Mas no momento que ele aprender a ler, ele vai ler a Bíblia. Não entendo. E aí, tudo pode fazer a diferença na vida dele. Com certeza. Porque existe também um selo que talvez o mundo ele encaixou na gente, que é o selo de terceirização.
E o mundo evangélico, ele fica terceirizando muito isso. Ah, vou ver a pregação do cara porque o cara é cheio da unção, porque o cara é um cara sábio e tal, mas, mano, ele não vai jejuar por você, ele não vai ler a Bíblia por você, ele não vai orar por você, Certinho. ele não vai praticar o evangelho no dia a dia por você. E para gerar discípulos, a gente tem que gerar pessoas que têm autonomia. Exatamente. Mas a base dos ensinamentos é a doutrina de Jesus, né? São os ensinos de Jesus. Então a questão da leitura é também um déficit da nossa geração, né, Anderson, né, Nicole e Henrique, porque é uma geração que lê menos e uma geração que tem toda uma possibilidade para receber uma educação melhor do que a anterior, mas não tem um preparo para isso. Então isso também acaba sendo um desafio, né? Você falou, eu fiquei aqui pensando se coloca como exemplo, mas enfim, eu faço parte do IBAB Missão também, e lá a gente tem alguns projetos, entre eles o EJA. No EJA, nós não oramos antes de começar a aula, mesmo sendo, a gente usa as salas da escola, a gente eu uso a Bíblia só quando necessário, quando o aluno me pede, a ideia é alfabetização, mas invariavelmente, sempre que tem problemas lá, eles procuram os professores, procuram os pastores para que haja uma oração independente da religião, se tem religião, se não são ateus. E por que disso? Porque eu me lembro no começo de responder muitas perguntas de Anderson, por que terça-feira à noite você está aqui na Barra Funda, sendo que você mora em Osasco, você tem esposa e filho? Por quê? Por quê? É a partir daí que eu vou te explicar por quê. Entende? É a ideia do pão. Você dá o pão hoje, dá o pão amanhã, e a pessoa fala, cara, por que você está dando pão? Opa, por quê? Porque a partir do momento que eu conheci a Cristo, ele me disse que esse pão não era meu. E ele pediu para que eu estivesse aqui para te dar esse pão. E se você quiser mais desse pão, ou de um pão, que é um pão melhor do que esse, é um pão que nunca vai te faltar pão, é um pão que você tem direito por ser filho do mesmo pai que ele, você precisa entender quem é Jesus. E esse amor de Deus vai chegar até você, que ele vai transbordar através de você. Mas para mim, essa é uma questão muito importante, entende? Por isso eu acredito que a gente faz. Porque se eu faço para você, Bob, só para você se converter, eu não estou fazendo de graça. Estou fazendo por troca. Entende? Eu faço porque eu sou de fazer. Exato. Porque, mano, cara, por que você fica falando desse Cristo, mano? Você tá aqui no skate, tá trocando uma ideia, você tá falando em gíria, qual que é? Você tá pegando o quê? Mano, quando Deus me aceitou, velho, ele me aceitou assim, falou pra me falar assim, cara, é assim que eu sou, entende? E a partir de mim, se você quer ter essa alegria, essa ideia que a gente tá tendo aqui, prova desse aqui, velho, você nunca vai esquecer o que é, entendeu? Porque ele é de verdade. E aí vai. Agora, a partir do momento que eu me converti, o Henrique fala um pouco disso, né? E aí eu vou falar dessa palavra, que é uma palavra viva, mas formatada dentro de um quadradinho, que eu tenho que colocar o terno, colocar a Bíblia e ir até a igreja para poder falar de Deus. Quando eu saio, eu não tenho problema. Posso bater na minha esposa, posso zoar os meus filhos, posso detonar o trânsito, entendeu? Posso meter o pé onde eu quiser, porque eu não estou separado. Só estou separado quando estou na igreja. Então, a minha missão é a partir de algum lugar. Ide. E aí, quando eu chego lá, aí eu evangelho. Aí, quando eu saio de lá, também não tem problema. Então, por isso eu penso nessa ideia de se necessário. Esse se necessário, entende? Eu vou aqui e falo, ó, Jesus te ama, mano, beleza? O cara fala, tá, tudo bem, maravilha. Você tem um bandeco aí, manda pra nós aí. Pega um bandeco, você vai e distribui o bandeco. Não é? Porque é assim que a gente faz missão. A gente encosta, a gente não. Normalmente se faz assim. Graças a Deus, a gente já não faz mais assim. Mas muita gente faz, entrega comida e aí vai orar, o pessoal já está disperso, cara. Os caras estão comendo lá longe, aí o cara ora que só a comunidade. Não, pô. Ora, troca uma ideia, vê a partir do cara o que cada um precisa, como é que a gente pode ajudar, como é que a gente pode esticar a mão. Por que você está fazendo isso? Ah, tá, por que eu estou fazendo isso? Agora você vai ter a resposta. Porque Deus me enviou aqui. Porque eu sou filho do Deus. E quando eu olho para você, eu vejo você um filho igualzinho a mim. Só que a impressão que me dá é que talvez você não tenha conhecido esse pai que eu tenho para falar para você. E a partir daí a gente cumpre essa missão, né? De novo, essa missão como fundamento da praxis, fazendo, mas nunca deixando de fazer e nunca se aprisionando na palavra fria, entende? Não deixar de falar. Não vou perder uma oportunidade de falar, mas eu preciso que essa porta esteja aberta, porque eu não vou ficar jogando pedra aos porcos, porque não faz sentido. Né? Não, jogar pérolas ao porco, não faz sentido, entende? Porque eu vou ficar falando, não, tem hora que não dá para falar. Jesus usava parábolas. Ó, vou explicar um papo para você. Manda aí.
eu acho que a gente vive a era da dúvida, né? Então, assim, a melhor forma para falar de Jesus é jogar dúvida pra galera. Exato. Que eles perguntam, mas da onde? Tipo assim, hoje eu sou professor de skate no projeto Novos Sonhos há 3 anos. Novos Sonhos, ele está a menos de 500 metros da Cracolândia. Então a gente trabalha com as crianças. O público que a gente trabalha lá são as crianças, né? E o projeto que existe há 10 anos e tal. Como é que eu fui parar no Novos Sonhos? Em 2013, um grupo de amigos foi de Distrito Federal, veio fazer uma ação na pista de Santos, na pista de skate, e me convidaram. Então eu formei um time lá de São Bernardo do Campo e a gente foi até Santos. Daí acabou toda a sessão, conversando com os skatistas, vários mano colou assim, pô, era da igreja, não tô mais. E, mano, fomos trocando ideia. Acabou a sessão, falou, rapaziada, vambora. Aí eu chego no estacionamento, eu com a minha equipe, né? Tinha uma galera lá, uns 5 homens. Ô, rapaziada, pô, a gente tá o dia inteiro aqui, cara, a gente não comeu nada. Ah, você não comeu nada? Não, peraí, você espera um pouquinho, espera. No restaurante, pastor, tem como a gente comer lá fora? Eu só com a minha galera? Pô, pode ser, o pastor bancou o nosso lanche. Então a gente pediu todas as marmitex, chegando pros caras, falando, ó, aí pra vocês, ó, pra gente, pô, irmão, vocês trouxeram pra todo mundo e tal. Sentamos, pô, cara, como assim? Peraí, é difícil uma pessoa dar comida pra mim. Agora, sentar e comer comigo, aí um dos caras começou a chorar, emocionado. Daí ele perguntou, por que você fez isso? Exatamente. Eu falei, não é por quê, é por quem? Daí, cara, anunciamos o evangelho, oramos, cara, louvamos, foi uma coisa assim extraordinária, mas ao mesmo tempo muito simples. Alguns meses depois, eu fui convidado para a primeira igreja batista de Santo Amaro, para pegar no culto de missões. E tava uma galera, lá, vários projetos, foi extraordinário. Tava o coral da Cristolândia. E aí quem veio apresentar na época é a Joana e o Lael, que são os diretores do Novos Sonhos. Né? Foi uma coisa assim, linda, cara, linda, emocionante. 100 homens, 100% restaurados das drogas. Já trabalhando, muitos, né, revinculados à sociedade. Acabou, o João e o Léo já me puxou de lado, vem cá que legal, você trabalha com skate, tal. Mano, não deu um minuto, uma mão puxou minha blusa, assim. Aí eu olhei pra trás, o cara soltou. Mano, você nunca mais vai lembrar de mim, você nunca mais vai saber meu nome, nem o meu rosto você sabe, mas desde aquele dia em Santos, eu nunca mais fui o mesmo. Eu falei, nossa, você tá louco, cara. O cara que até arrepia, que eu falo disso aí, eu me arrepio. A gente pegou pro cara lá, Nossa, e assim, louca, né? o reino de Deus ele é muito orgânico, cara. Tipo, a gente lança a palavra de Deus pelo interesse certo. Acho que é uma das coisas que o Anderson mais está batendo na tecla aí, que realmente existe o interesse certo, que é o interesse de Deus, e existem os interesses que não são os de Deus. Então a gente tem que policiar o nosso coração para isso. A palavra tá aí para isso. E quando a gente Verdade. busca os interesses de Deus, cara, a gente vive experiências que estão totalmente fora do nosso controle, da nossa razão, do que a gente imagina. O cara se restaurou, o cara se entregou para Jesus, saiu da rua, foi buscar ajuda na Cristolândia. E vai saber por onde ele está levando o evangelho. Imagina essa sua história. Assim seja, eu costumo dizer isso para os caras em casa de recuperação. Os caras, eu quero servir a Deus, eu quero falar de Deus. Eu falo, cara, você não tem a mínima noção de como Deus tem te usado. Porque esse seu testemunho, que é testemunhar, a fala dos evangelhos é para que você seja testemunha de mim. Né? Não que você tenha, mas que você seja. Então, você dividindo esse testemunho hoje, nesse podcast aqui, você não imagina quantas pessoas você vai abençoar. E através da minha boca, da boca do Henrique, da boca daqueles que ouvirem esse testemunho, onde eu testemunhar ele, entende? Então, como é que essa vibe é louca? Deus seja né? louvado. E a gente acha que tem o controle. A gente não tem o controle, a gente tem que deixar ser usado. Não é? É Deus, não nós. Por isso não é uma troca. Por isso a gente vai e prega. Fim. Agora, às vezes eu vou falar com o cara 10 mil vezes. Uma hora o Henrique tropeça no cara, abraça o cara, chora, o cara fala, você não tem noção, eu tô esperando alguém que nem você. Mas fala, poxa vida, mas eu tô com o cara faz 4 anos, 5 anos. Mas não é ali, a gente tá regando, Mas quem é que vai? Quem vai fazer crescer é Deus. E aí, uma hora a gente vai pregar e isso vai acontecer, e uma hora não vai acontecer. Mas a gente vai continuar fazendo. Verdade. Isso que você falou é lindo e eu fico E a questão... maravilhoso. O amor de Deus é show. Glória a Deus. Porque assim, cara, eu tô lançando o evangelho para várias pessoas. Hoje até um pouco menos eu vou em pista do que como eu ia antes. Uma década já, né, mano? Já tô ficando tiozinho já.
Eu tô mais institucional hoje. Mas assim, quando eu vou pra uma pista, cara, eu chego no pai, chego no filho, a galera cola junto, daqui a pouco a gente tá trocando ideia. E a gente tá regando. Então, o Lael, na época ele foi pegar um Uber para ir pro projeto e o motorista começou a querer evangelizar ele. Que tem o ministério do Uber, né? E aí ele falou, não, cara, eu sou cristão também. Pô, que legal que você é cristão, tal, bacana, cara. Inclusive faço parte de um projeto e tal, você tá me levando lá agora. É mesmo, tal. Daí, brothers, ele falou, pô, que legal, o que vocês têm nesse projeto? Ah, tem jiu-jitsu, balé, futebol, skate. Eu falei, vocês têm skate? Tenho. A motorista falou, pô, mano, eu ando de skate. Sério, que legal, puxa o assunto aí. Ele parou uma hora, mostrou as fotos, os longboards gigantão. Cara, que louco esses long gigantão, cara. Pô, eu ando no Museu do Ipiranga. Aí ele falou, pô, mano, o professor do nosso projeto, ele andava no Museu do Ipiranga. Aí ele, peraí, quem é esse professor? Aí ele falou o Bob, mano. Ele falou lá, eu falando pra mim. O motorista parou o carro no farol, né? Parou assim, farol vermelho, olhou pra ele e falou, que Bob, mano? Aí o Bob, mano, você tem uma foto dele? Aí ele pegou no meu Instagram, no meu WhatsApp, mostrou a foto e falou, mano, esse cara pregava anos atrás pra mim lá no Museu de Ipiranga, mano, eu não era crente. Que da hora, eu nem velho. sei quem é esse cara, tio. Eu nem sei quem é esse cara, mano. Não faço ideia, mano. Então, assim, a gente planta e a gente faz parte de todo o trabalho de Deus, cara. Eu não sou dono da parada, eu não sei quem vai se converter. Mas graças a Deus que a palavra dele está se cumprindo. Agora, um trabalhar que a gente tem não só com a questão da missão, né, com a missão da igreja. Então, a gente tem que preparar as igrejas para entender, ó, já está rolando um trabalhar em muita gente. Que a gente tem que se preparar para receber essas pessoas e fazer a continuidade da missão da igreja ser relevante para essa pessoa. Ela foi alcançada lá fora, ela não tem que entrar e ficar parado. Ela tem que entender que há uma missão para ela no dia a dia, em todo o contexto que a gente vive. Poxa, cara, maravilha, assim, ouvir esses testemunhos aí. Muito bom. E nesse quesito de missão como fundamento, acho que daria pra gente fazer uma série, inclusive, porque é muita coisa, né? Podemos. É muita coisa boa, Podemos. cara. E o cara que elaborou esse roteiro aqui, o coração dele tá nisso, né? Já percebi, que é o Anderson. E partindo um pouco agora sobre missão como realização, né? Pensando ainda sobre esse movimento de missão, parece algo intrínseco ao cristão, né? Como descobrir que missão faz parte da sua caminhada? Certo. Eu vou iniciar comentando um pouquinho sobre isso daqui, mas algo que foi muito assim notório no meu coração desde a conversão foi a questão realmente de se buscar fazer as pessoas compreenderem, sabe? Você ter o prazer, poxa, a pessoa compreendeu a palavra, porque eu mesmo, antes de eu me converter, antes de eu aceitar a Cristo, eu li a Bíblia, eu não entendia nada, cara. Eu lia várias vezes a mesma passagem, eu não entendia nada. E eu comecei a observar a importância da teologia, né? De você realmente, poxa, ter essa preocupação do ensino, né? Vocês falaram sobre os programas aí de até mesmo educação, o simples ato de leitura mesmo. Eu também já cheguei a ser voluntário dando aulas de inglês para adolescentes, para adultos, para crianças. Poxa, quando a gente via adultos ali que já tinham mais de 40 anos, falou, Henrique, acho que está muito tarde para mim. Eu falei, meu, que tarde, cara, nunca é tarde. E essas pessoas aprendendo, fazendo uma primeira prova, aprendendo ali o idioma. Incrível. Agora você imagina também, partindo para o texto bíblico, eu falei, meu, eu não entendia disso aqui, cara, agora meus olhos se abriram, eu entendo que Deus me ama, eu entendo que eu fui perdoado. Então agora, mais no sentido de descobrir que missão, algo que vai pulsar no seu coração. Como descobrir isso daí, Bob? Olha, eu comecei compartilhando uma frase de John Stott, que é ou sou espírito e ou sou mundo. Eu acho que o pressuposto, esse é o início. E um dos motivos de orientação para a gente entender a busca do espírito é a palavra. Então, se você quer entender se você tem uma missão, primeiro você tem que entender quem que lhe chamou primeiro. E se alguém lhe chamou, você tem um chamado. Eu separei um versículo aqui do Isaías, que o Isaías, todo chamado, quando a gente entende que a gente é chamado, a primeira coisa que acontece é a gente entrar em crise, né? Todos os nossos pressupostos, eles se conflitam com a vontade de Deus, mas é muito, muito louco ver que o Isaías, no seu chamado,
no capítulo 6, ele entra em colapso. E aí, no clamor dele a Deus, ele se posiciona. Então, eu ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? E quem irá por nós? E aí eu respondi: eis-me aqui, envia-me. Então, assim, o chamado dele começou com a disposição dele. Então, assim, ó, Deus, se tem alguma coisa para fazer, eu tô aqui, ó. Eu sei que Deus, ele sonda o nosso coração, ele prepara o nosso coração, e realmente tudo começa no nosso coração, né? Então, assim, as pessoas falam assim: pô, Bob, mas você já tá tendo uma caminhada cristã, você já tá tendo uma caminhada de fé que já tá fazendo uma época. Eu falei: mas eu comecei como todo mundo, do zero. Então, assim, a primeira coisa que Deus me orientou foi para minha casa. Então, assim, quando eu pisei na igreja, eu tava destruído, cara. Eu vi que o que eu tinha feito com a minha família, com a minha mãe, com o meu irmão, cara, era a resposta da minha destruição. Então, a primeira coisa que Deus me deu é: recupera a tua casa. O meu chamado já começou ali, entendeu? Então, restituindo o perdão na minha família, no meu irmão, cara, que eu judiei muito do meu irmão na minha juventude, até na minha adolescência. A minha mãe nem se fala, né? Vergonhei ela muitas vezes. E Deus, ele me orientou a fazer isso. Quando ocorreu esse processo de voltar para casa, acho que esse termo voltar para casa, ele é espiritual demais, cara. Nossa, ele é muito espiritual. E aí eu comecei a ser trabalhado na igreja, né, pelos pastores e tudo mais. E eu conversei com o meu pastor e ele, acho que eu comentei um dia na aula, né? Eu falei: pô, eu nunca pensei, Serginho, né, que era meu pastor na época, em ser pastor. Ele falou: cara, que legal, brodinha. Ele é surfista, né? Pô, legal que você tá tendo isso, que eu tive a mesma coisa que você teve. Foi sério? Eu perguntei a mesma coisa pro meu pastor. Ele falou: e aí, o que ele respondeu? Ele falou: quem é, sabe. Eu falei: caracas, velho, quem é, sabe, mano. Então, assim, aí eu comecei a me disponibilizar cada vez mais, a entender mais o que eu posso fazer, como eu posso replicar o que eu tô praticando em casa, fora de casa. E aí veio a oportunidade da Christian Skaters. Então, assim, começou como um movimento de igreja, de uma igreja só, que, né, se tornou um projeto que começou a fazer a diferença no meio que a igreja não estava presente, que no caso era o Museu do Ipiranga. Quando eu comecei a me dispor pelo skatista, eu fui muito confrontado. Então, se liga nessa. Eu cheguei um dia mó cedão lá no museu, já era a terceira vez seguida que eu estava indo lá, e eu tinha na cabeça aquela ilusão de que eu ia pregar para uma galera, ia falar de Jesus para muita gente e tal, e tal, e tal, e eu só tinha ficado com a galera da igreja. Aí, na época, desceu o Donha. O Donha, ele é um professor, né, de faculdade, ele era skatista local lá do museu, e, tipo, eu admirava muito o rolê dele. Aí ele chegou perto de mim e falou: bom dia. Aí eu gaguejei. Falei: caramba, não falou nem bom dia pra galera, eu vou querer falar de Jesus aqui como, cara? E aquilo me martelou. Sábado seguinte, eu cheguei lá de cima do museu, mano, eu falei bom dia até pro poste, velho, pro cachorro, pro guardinha, pro tio do picolé, pra todo mundo da ladeira. E esse processo fez com que a gente começasse a: pô, o cara é da hora, o cara tá colando aqui, vamos escutar esse cara. O que ocorre, quando eu entendi que o meu chamado era pelo skatista, foi nesse processo de enfrentamento, de desafio e de instigação, né? Eu fui desafiado. Aí foi a hora que Deus, ele adicionou uma dose de amor incondicional na minha vida pela comunidade do skate, pelo skatista, pela pessoa que anda de skate. Mas foi assim um amor que eu falo para vocês, é como se eu sentisse ele assim descendo na minha veia. E esse amor ele funcionou para que eu buscasse ainda mais uma forma clara e verdadeira de poder compartilhar o que Jesus tinha feito comigo na vida daquela galera. Então, eu acredito que o amor é a base do chamado de qualquer pessoa. Ele é a confirmação. Se você ama aquela pessoa, você vai fazer o possível e o impossível para poder expressar em vida, como a gente falou aqui, não use palavras, em atitude, em pensamento, quebrando preconceitos, quebrando barreiras que só estão na tua cabeça, mas não foi Jesus que colocou aquelas barreiras na tua vida. Porque essa é a base. Então, um missionário que está há anos trabalhando com as moças que trabalham em prostíbulos, as mulheres que trabalham com garotas de programa, mulheres de programa, os pastores e missionários que trabalham
com travestis, transexuais, com pessoas em situação de rua, com pessoas que estão no hospital do câncer, o que seja. A base do ministério deles é o amor por aquelas vidas, porque eles amam as pessoas que eles estão alcançando. Eles amam aquelas vidas. Então não tem como você ter convicção da tua missão sem o amor a quem você está alcançando. Porque aí entra no paradoxo que a gente estava conversando antes, cara. Você começa a querer fazer algo pelo interesse errado. E aí está o engano. Então eu acredito que a convicção de uma vocação ela está totalmente ligada ao amor à pessoa que você está querendo alcançar. Eu amo a vida do skatista, cara. E ó, é só BO para resolver. E Deus derrama graça, derrama amor. E quando a gente hoje já tem um projeto de preparação de discípulos, de líderes, de ministérios de skate de todo o Brasil, a base é o amor. Então muitos estão sendo reconstruídos e desconstruídos a partir do que os pastores deles mostraram. Porque eles são instigados, eles estão sendo desafiados duramente. E eu falo, bichão, agora é a hora de você ver se você ama mesmo o cara ou não. Se você não ama, sai fora, vai buscar outro ministério, vai buscar outra parada. Se você ama, você vai para frente, você vai testemunhar o que Deus vai fazer na vida dele. Então, o amor. O amor é a base, cara. A minha vida com relação à missão foi muito assim. Eu nasci no lar cristão, né? E, não, gente, juro pra vocês, não faço a menor ideia como que isso aconteceu, mas desde sempre tive muito sentido pra mim essa coisa de pregar o evangelho, e eu sempre falei assim, eu sou evangelista, tipo, não sei da onde que eu tirei isso, gente. Foi uma coisa que desde sempre eu tive na minha cabeça, uma convicção e tal. Agora, o que eu não tinha convicção era como fazer, né? E onde fazer. Então, lógico, com os meus amigos eu sempre fui de evangelizar, tal, normal, até hoje em dia. Mas eu queria ter um lugar, uma missão, uma coisa assim, né? E aí, na minha igreja local, eu participei do evangelismo, né? Um período, só que aí depois mudou a visão de evangelismo, de sair evangelizando para pequenos grupos, né? E aí simplesmente não existia mais o grupo de evangelismo, né? E aí, beleza. Eu até participei dos grupos pequenos, mas assim, o meu chamado eu via que era claramente pregar para fora, né? E aí eu fiquei nessa procura da missão, né? Então passei anos assim, indo, pulando de galho em galho, fazendo coisas aleatórias, né? Eu já vi, tipo, pessoa mentindo. É só uma pesquisa que a gente tá fazendo aqui. Qual que é a sua religião, sei lá o quê. Umas coisas bizarras, gente, que eu falava assim, meu Deus, o que tá acontecendo aqui? Ou então quando a pessoa vai fazer evangelismo e ela leva aqueles cartazes, eu não tenho nada contra cartazes, tá, gente? Eu gosto, aliás. Mas a pessoa leva aqueles cartazes, tipo, abraço grátis. Aí abraça as pessoas e só. Não fala de Jesus, entendeu? Então, assim, eu já vi exatamente de tudo nesse sentido. E eu também vi coisas muito positivas também. Eu lembro que eu já evangelizei na Cracolândia e eu lembro que na época eu não sabia o que fazer, né? Então eu tava fazendo uma parada que foi, meu Deus, acho que eu tô fazendo errado aqui. E eu lembro de topar com missionários lá que estavam fazendo um negócio legal, entendeu? Que eles sentavam do lado da pessoa e conversavam com ela, e isso começou a impactar a minha vida, entendeu? Então eu basicamente fui evangelizar e, na verdade, eu que recebi a mensagem, né? De ver a forma correta de fazer as coisas, enfim. Enfim, passou tudo isso até que finalmente Deus realmente abriu a porta para a missão que eu tô hoje em dia. E, meu, é realmente tentando fazer que Deus vai te ajustando naquilo que é o correto, né? Eu acho que todo mundo já cometeu vários erros, assim. Eu acho que todo mundo já fez várias coisas esquisitas, assim, né? Principalmente quem já nasceu no lar evangélico, assim, né? E é pela experiência mesmo que você começa a ver, assim, o que realmente não funciona, né? Tem muito também uma pegada de número, né? Que tem tudo a ver com o que você estava falando, que qual que é o objetivo, né? Será que o objetivo é número? Será que o objetivo é encher a igreja, a sua igreja, né? Local? Então, assim, essa é a visão errada, né? Porque, eu evangelizei tantas pessoas aceitaram o apelo. Tantas pessoas começaram a frequentar a igreja, entendeu? Tipo, isso é uma mentalidade doentia, porque assim, ok, que legal que as pessoas estão indo lá, mas esse não é o objetivo, o número não é o objetivo, entendeu? Então, meu, você pode pregar pra uma pessoa e a pessoa ir pra igreja totalmente, sei lá, de outra denominação e tal, e tudo bem, entendeu? Porque o foco não é esse, entendeu? Tipo, tem essa coisa com as crianças de evangelizar elas e tal. Eu tenho essa coisa com essas pessoas que gostam de debater e tal. E, meu, é muito legal, porque às vezes as pessoas não explicam as coisas.
elas não têm paciência de explicar, entendeu? Então a pessoa só joga umas frases prontas assim, pá, já era, assim. E você vê que a pessoa é mais difícil, não tem nem paciência, tipo, é capaz de chamar a pessoa de endemoniada ainda. E, meu, Jesus era a pessoa que parava e conversava, entendeu? Tipo, era a pessoa que as pessoas faziam perguntas e ele respondia. Tinham pessoas maldosas que faziam perguntas, mas tinham pessoas sinceras também que faziam perguntas. E ele respondia, entendeu? Tipo, que nem é, tem a mulher samaritana, Nicodemos. Ele realmente respondia as perguntas das pessoas, né? Style, style. Até porque você citou aí, Nick, a questão da mulher samaritana, e ali é uma visão clara, não apenas de missão, mas também de contextualização, né? Com toda a adaptação que Jesus ele colocou de frente com ela, para que ela entendesse o chamado de Deus, a mensagem de Deus. E é louco porque aí tem a ver com missão. Jesus fala com ela tem esse conceito de anunciar por Samaria, e mais para frente, após o seu envio missionário, ir de pregar, Samaria se torna um caminho totalmente necessário para que o evangelho se propague. E começou nesse encontro, né, dessa mulher com Jesus Cristo. Muito legal. Isso também faz parte da missão. Os encontros são uma das respostas mais claras e objetivas de que a missão ela é para vir e fazer a diferença. Ela não é só uma ideia, né? Um dos aspectos que transforma a realidade da nossa humanidade. Verdade. Bom, pessoal, falando um pouquinho agora sobre também missão como movimento de impacto. A gente já chegou a conversar um pouco sobre a missão como fundamento, a missão como realização e agora a missão como movimento de impacto, né? Como cada um de nós aqui consegue compreender isso e cumprir a nossa missão na nossa igreja, se seria outra no nosso contexto. Então, aqui até mesmo pensando como uma missão, como a voz de Deus para cada um. Eu sei assim que é muito comum ter a questão da dúvida, né? Principalmente quando a gente está compreendendo ainda a questão do chamado, né? Em que sentido Deus ele quer nos usar, aonde ele quer nos usar. Mas eu também entendo que o comentário do Bob ele foi muito feliz no sentido de disposição, né? Ele até usou a passagem de Isaías, né? A questão da disposição, o ir contribuindo em diversas áreas, conforme a necessidade ali da comunidade. Isso vai também indicando para nós, Deus vai colocando em nossos corações onde Ele realmente quer nos usar, né? Então, nesse sentido, missão como movimento de impacto, como que cada um aí pode compreender essa missão nas comunidades locais? Acho que uma das questões que a gente mais se perde no conceito de missão como impacto não é baseado claramente na direção de Jesus. Mas eu acredito que eu vou voltar de novo na vertente da gente entender o tempo que a gente vive. A gente sempre vai bater nesse ponto, né? Então, em questões passadas, a gente via no mundo, o Henrique Nicole, que era um mundo a se construir, né? E hoje nós vivemos um mundo que, para a maioria dos jovens, já está construído, já está feito. E a igreja ela teve um processo que pode ser que ela tenha não compreendido, não vou falar igreja generalizada, mas uma boa parte da igreja, que é o processo da cidade, né? Então, quando a gente fala sobre a questão sociológica, a gente fala sobre as mudanças que tivemos na sociedade, na cidade, como cidade. Vou dar um exemplo sobre missão com skate, certo? Não sei se vocês sabem uma breve parte da história do skate, que o skate ele saiu do surf. Sim. Né? Em meados dos anos 50, na Califórnia, acabou a temporada de ondas, galera na drena, pô, a gente precisa surfar, surfar, surfar. Então, a necessidade, junto à dificuldade, fez com que houvesse a adaptação com as rodinhas de patins e a galera começasse a, entre aspas, pegar a onda no asfalto, certo? Então, o que é o skate hoje, comparado com os anos 50, é um absurdo de diferente. O skate é um mundo, o skate é uma nação, cara. Ele gera profissionais, ele gera mercado, ele move o mercado, ele influencia o mercado, ele influencia a moda, ele influencia a tendência,
ele influencia em outros aspectos. Ele transporta o filosófico, ele transporta a ideia, a ideologia. Então o skate ele se tornou algo muito maior do que nos anos 50 a galera poderia planejar ou pensar. E o processo hoje para a cidade, que nós chamamos de urbanização, é entender que o skate é o esporte que vai mais crescer nos tempos atuais. Pega um exemplo de mudança social básica. Quem aqui volta para casa e vê a galera jogando bola na rua como Bem menos antigamente? hoje. É difícil. Difícil, né? Vocês veem as mudanças que houveram, tem algumas quadras públicas que não existiam antes, tem quadras particulares que não existiam antes, mas na rua, cara, é quase raridade. Tem lugar que não tem mais isso. E não vai ter mais, entende? Agora, começa a focar a tua visão na cidade e pensa quantas pessoas, jovens, adolescentes ou adultos, com skate, pelo menos na mão, vocês veem no dia a dia. Se vocês fintarem de 1 a 2, uma Paulista, você vê cara de terno e gravata, remando e se locomovendo de skate. E o processo que faz isso ocorrer é a urbanização, né? Então, esse é um dos contextos, né? A Bíblia, no caso, seria do campo para a cidade e do skate seria do litoral para a cidade. Até porque não vai ter o reverso, não existe litoranização. O litoral não se expande, mas o urbano ele invade o litoral, né? Então, uma das questões da própria igreja com a interpretação de direção bíblica, ela não entender mais que o conceito hoje é cidade e não mais campo. E nós nos perdemos muito com esse conceito de cidade, porque a cidade ela tem o seu, a gente está perto, mas a gente está longe ao mesmo tempo, sabe? A gente tem um vizinho do lado do apartamento que a gente nem sabe quem é, não sabe qual é o nome dele, não sabe qual é a história dele, né? E sozinho é melhor, eu não quero incomodar os outros. Então a igreja se perdeu muito nisso, essa adaptação dela em ser relevante para a cidade. E na Bíblia isso ocorre, né? A gente percebe que todas as parábolas de Jesus, elas são atribuídas ao campo. E já há uma preparação do campo para a cidade naquele momento. E quando o apóstolo Paulo ele assume a direção, junto com as demais cartas que os demais discípulos deixam para tornar a parte neotestamentária concluída, ela começa já a fazer a transição do campo para a cidade, ela já responde à cidade. Ela já responde às formas sociais, ela já responde à formação de leis, de liderança, o abuso das leis, o não cumprimento das leis sociais e civis, né? Então, um dos aspectos que eu posso dizer, talvez corroborando com tudo que a gente está falando aqui, principalmente da questão de a gente ser uma sociedade que lê menos, né? É que a igreja ela não entendeu a cidade ainda. Em sua grande maioria, ela não entendeu. Então, assim, é uma igreja de bairro que ela pega, ela monta o culto dela, ela faz aquele culto com som no talo alto, domingão você está em casa descansando, tentando descansar, aquele som no alto, e ela acha que ela está fazendo a vontade de Deus ali. Só que todo bairro, ele fica incomodado, cara, com aquilo. Então, eu não vou pisar numa igreja dessa. Não vou, cara. Por quê? Porque os caras eles não se importam com a gente. Olha o som que eles deixam aqui em cima. Porque ela não entendeu que ela está na cidade. E que o papel da cidade dela é outro, né? E qual ela não entendeu ainda, qual ela não pensou ainda, né? E esse processo ele é complexo de se entender, mas tem tudo a ver com as diretrizes educacionais, né? A gente não entendeu que o mundo mudou e vai continuar mudando, e o evangelho ele vai continuar sendo a resposta para as nossas vidas, para a vida da humanidade, independente das mudanças virtuais, sociais, de contexto ideológico, filosófico. A essência da existência é o evangelho. E eu acredito que a igreja entender nessa forma de se relacionar melhor com a cidade, ela também entende a forma de conseguir prontificar o seu papel de uma forma mais clara para a sociedade. Se você pega, eu moro num prédio aqui, boa parte da galera frequenta a LBV, né, Legião da Boa Vontade. Se você chegar para uma pessoa daqui e perguntar para que serve as igrejas locais, eles vão saber, cara, porque é só som e grito.
Eu estou falando de centro da cidade, centro de São Paulo. Só som e grito. Na quarentena, a maioria dessas igrejas desapareceram. Então, assim, no momento que a cidade precisa, ela não tem papel, ela não sabe o que fazer. Porque ela não sabe o papel dela. Então, essa questão da missão como um movimento de impacto, no meu caso, ela tem muito a ver com a igreja saber o papel dela. Então, tem muito missionário ou pessoas que entendem seu chamado, sua vocação como pregadores e enviadores do evangelho, que eles não conseguem ir além da ação, do evento, eles não conseguem ir além do combinado, sabe? Isso tem tudo a ver com a visão da igreja, com ela mesma. A igreja da pessoa não tem essa preparação. Eu falo isso para mim porque eu fui capacitado antes de ir para o campo. Eu entendi o meu papel na igreja, entendi o meu papel na minha casa e comecei aos poucos a entender o meu papel onde eu estava alcançando quem precisava do evangelho. A gente deixou um legado ali, a gente deixou um impacto. Eu estou colhendo fruto do que eu fiz no Museu de Ipiranga em 2011, 12, 13 até hoje. Porque a gente fez com uma relevância gigantesca. E eu tenho certeza que o nome de Deus foi proclamado. Né? E essa é a questão, a gente não foi resposta. A gente continua sendo. Então a Christian Skaters hoje, pelo menos para essa galera que foi alcançada pelas suas ações, ainda continua sendo uma grande influente, um sinalizador do reino de Deus. E isso é muito baseado em entender, como igreja, o que a gente poderia e deveria fazer no ambiente que a gente estava sendo enviado, que a gente estava sendo direcionado. Então, o papel da igreja está muito, como movimento, ele está muito mais coligado com o que ela deve e pode fazer onde ela está presente. Muito bom, Bob. Muito legal, cara, saber disso daí que faz total diferença, né? É interessante também o trabalho que a Nicole faz, né? Junto com as crianças lá, porque está intrinsecamente ligado com os valores que é a igreja na cidade, né? E é uma das necessidades, assim, de grande importância, o investimento nessas vidas, né? Seja através do skate, através da educação, porque as crianças, elas são a gente pode até falar assim também, a semente, né? Elas são a semente de uma geração que já está em andamento, mas que ao mesmo tempo também já é futuro. Então, não sei se a Nicole também tem um pensamento além do que você comentou. Infelizmente, tem muita gente que considera que igreja é só adulto, né? Isso é um erro muito brutal, assim, tipo, porque as crianças, elas já são igreja, né? Quando elas realmente entendem o evangelho, elas já são igreja, e elas são, nossa, elas têm um impacto profundo, assim, na vida da família, né? Então, às vezes, você não consegue atingir o adulto, porque, né, adulto cabeçudo, tudo, né? Não quer saber do evangelho. Mas aí você atinge a criança, e aí a criança atinge a família, entendeu? Porque a família começa a ver que uma criança tá começando a mudar e se transformar as atitudes dela, entendeu? Então isso é muito impactante, entendeu? As pessoas não têm noção. E se você for analisar, a idade que a maioria das pessoas se converte, a maioria mesmo, é entre a infância e a adolescência, né? E as pessoas desprezam as crianças e adolescentes, entendeu? Isso é uma coisa péssima, porque é justamente o ponto, é tipo o kairos, entre aspas, né? O tempo, né? De oportunidade de você chegar e realmente pregar o evangelho para aquelas vidas, né? Então eu vejo claramente isso. E assim, por exemplo, vou dar o exemplo lá da missão que eu participo. Nós não somos uma missão super mega grande. A gente mesmo que abriu lá e a gente começou, e a gente nem tem pretensão de ser tão grande, né? Por enquanto, pelo menos, porque a gente não tem nem capacidade de lidar com tanta gente. Entendeu? A gente tem uma equipe e a gente sabe o nosso limite, né? Tipo, de lidar com pessoas, né? Então, tipo, uma quantidade mesmo de pessoas. Então, a gente atualmente está lidando por umas 70 crianças. Pra gente é muita coisa, entendeu? Porque são 70 vidas, entendeu? E aí, no meio disso, tipo, apareceu um adulto ou outro, assim, gente, a gente vai precisar fazer alguma coisa com os adultos, sabe? Tipo, foi essa a nossa lógica, né? Só que, infelizmente, as pessoas pensam o contrário. Pensam assim, ai, não precisa se preocupar. Uma hora vai dar certo o ministério de vocês. Uma hora os adultos vão chegar e vai virar uma igreja de verdade, entendeu? É assim que as pessoas, elas literalmente falam isso. É surreal, gente. Aí você olha pra cara da pessoa e pensa assim, meu Deus, o que me choca mais é que a pessoa realmente acredita naquilo que ela tá falando, entendeu? As pessoas não conseguem entender que criança, tipo, primeiro é gente, né? Oi, né?
Segundo, que realmente, tipo, Deus tá muito interessado nisso, entendeu? E pra gente, a gente tá super feliz porque a gente fala, caramba, Deus realmente tá agindo nesse lugar, entendeu? E a gente já consegue ver a transformação, entendeu, naquilo. A gente chega pra realmente discipular de verdade, não é só pra decorar aqui, tipo, ai, sei lá, as historinhas. Beleza, a gente vai ensinar as historinhas, mas é que para que elas se tornem realmente discípulos de Cristo, né? E para que isso tenha um impacto na vida delas. Muitas vezes elas não sabem o valor que elas têm, não têm referência nenhuma, até questão de estudo, isso impacta o estudo delas. Elas têm oportunidade de que, por exemplo, tem balé lá e outras coisinhas do tipo, assim, tem aula de reforço de português. Então, assim, essas coisas fazem diferença na vida de uma criança, né? Tem até estudos que falam, né, que se você ficar, para gerar um impacto na vida de uma criança, você precisa ficar 6 meses tipo assim, olha que coisa doida. 6 meses, apenas 6 meses, você já consegue ter um impacto profundo na vida de uma criança, se você estiver ativamente agindo na vida dela, entendeu? Então, imagina, tipo, você permanece no local e você faz uma atividade naquele local, entendeu? Você realmente causa um impacto na vida de pessoas, entendeu? Que são essas crianças. E elas geram impacto, né? Porque é assim que o evangelho flui, né? Não é os super mega pregadores, entendeu? Passando para as pessoas normais. São pessoas normais passando para outras pessoas normais, entendeu? Então é assim que acontece essa questão do evangelho, é assim que o evangelho é passado, né? O que Deus mais quer é a simplicidade mesmo, entendeu? É o compromisso, entendeu? É o relacionamento. E é isso que as pessoas estão querendo. A realidade mesmo. Elas querem relacionamento de verdade, entendeu? Desde as crianças, né? Até os adolescentes e adultos, enfim. As pessoas ficam impactadas com a verdade mesmo, de um relacionamento de verdade. E a partir daí você prega realmente o evangelho que faz sentido porque, com aquilo que você está vivendo e fazendo. Então é por aí. E, infelizmente tem muito impacto negativo, né? Tem, como eu comentei, pessoas que aparecem e vão embora. E agora, imagina, criança tem uma referência de igreja que é apenas uma igreja que aparece e vai embora, aparece e vai embora, entendeu? Praticamente joga um monte de objetos, um monte de presentinhos e vai embora, entendeu? Será que é isso que é fazer o ID, né? Eu acho que não, entendeu? Eu acho que é realmente você conviver com aquelas crianças e com aquelas famílias, né? Então eu vejo por aí. Eu Poxa, acho que é mais ou menos por sensacional. aí. Eu ficaria aqui há muito mais tempo com vocês, mas a gente tem que chegar no encerramento aí do nosso podcast. Bob, meu amigo, sim, sem palavras, cara, para te agradecer por ter aceitado o convite aí, poder ouvir um pouco mais sobre o seu trabalho, né, e missão com os skatistas, né, com essa comunidade tão relevante, tão importante. E aí eu gostaria da gente estar encerrando aí. O que que você poderia estar dizendo aí para a gente se despedir? Não, cara, que isso, eu agradeço aí pelo convite. Eu acho que a gente está aprendendo, viu, Henrique? Eu acho que a base da igreja é sempre aprender. Uma igreja que quer aprender é uma igreja que tem uma busca real, e a nossa busca é eterna. A gente tem que levar a sério algumas questões que o evangelho ele veio para impactar o mundo. Ele veio para impactar o mundo desde as questões mais simples, esquecidas e renegadas, às questões mais complexas e muitas vezes atormentadoras. O Evangelho ele é a resposta. Ele é a resposta e que a gente possa, né, se instigar por essa busca, esse anseio que há dentro de nós, para que o Evangelho seja uma resposta relevante. Hoje nós conversamos sobre isso, né, que o Evangelho ele é a resposta de Deus. E quem é que está encarregado de dar essa resposta somos nós, a igreja. Que a gente possa levar a sério isso. Vale a pena. Tudo que a gente faz para Jesus vale a pena. E eu tenho o privilégio de compartilhar com vocês um pouco da minha caminhada. É só tentar mostrar para vocês a alegria que eu tenho de fazer o que Deus tem para mim. E que a gente possa Amém. pensar Show nisso de como bola, Bob. corpo, né? Obrigadão. E lembrando também que nós falamos hoje de missão, né? A missão de cada um, e não somente no contexto igreja, no contexto congregacional, mas você no seu trabalho, você na sua escola, você onde quer que você esteja, você também continua sendo um missionário, né? Como cristão. E acho que a principal palavra que ficou marcada aqui é relacionamento mesmo, né? A gente interagindo com as pessoas, tendo relacionamentos verdadeiros, no sentido de realmente se importar, no sentido de contribuir de alguma forma, e poder ser relevante também na vida das pessoas, né? Então, com as profissões e também dependendo
Independente de qualquer lugar onde nós estejamos, nós podemos aí ser pequenos cristos. Galera, siga a gente lá no nosso Instagram, @pensarpod. Acompanhe os nossos próximos episódios. E eu acho que é isso. Até o próximo Pensar Pod.